Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena e tranquila cidade no sul dos Estados Unidos, onde o tempo parecia passar mais devagar do que no resto do país, o policial Marcus Johnson, um homem negro elegante e discreto, dirigia seu carro alugado por uma estrada deserta ladeada por plantações de algodão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e projetando longas sombras no asfalto rachado. O ar ainda estava pesado com o calor do dia, e os grilos acordavam lentamente, dando seus primeiros gritos ao entardecer. Marcus estava a caminho de uma missão secreta da CIA, infiltrar-se em uma rede de traficantes de armas que operava na região. Esses traficantes estavam ligados a grupos paramilitares locais, e informações de inteligência sugeriam que planejavam um grande ataque. Se a operação falhasse, as consequências poderiam ser catastróficas, tanto para a segurança nacional quanto para a população civil. Era um trabalho perigoso, mas Marcus já tinha visto de tudo. Ele havia operado em vários continentes, infiltrando-se nos criminosos mais perigosos, e conhecia os riscos inerentes à sua profissão. Cada missão era uma dança com a morte, e ele sabia que o menor erro poderia ser fatal. Acostumado a trabalhar nas sombras, Marcus também sabia que sua aparência não se encaixava nos estereótipos frequentemente associados a agentes federais. Mas era justamente essa descrição que o tornava um recurso valioso. Naquela noite, ele usava um terno sóbrio, camisa branca e gravata preta, com um paletó leve escondendo sua arma de serviço. Nada em sua aparência sugeria que ele fosse um dos agentes mais formidáveis da CIA. Ele havia aprendido a se misturar ao ambiente, a se adaptar ao ambiente como um camaleão. No entanto, ele sabia que, naquela parte do país, sua mera presença poderia ser suficiente para atrair atenção. Enquanto dirigia calmamente, respeitando escrupulosamente o limite de velocidade, notou pelo retrovisor uma viatura policial que parecia segui-lo por vários quilômetros. Marcus suspirou interiormente. Ele conhecia muito bem aquela situação. Naquela região, as abordagens no trânsito eram frequentemente um pretexto para intimidação, especialmente para motoristas negros. Ele se preparou mentalmente para o inevitável. Momentos depois, as luzes de emergência piscaram e Marcus foi forçado a parar. Respirou fundo, mantendo a calma. Não podia se dar ao luxo de se envolver em um incidente, especialmente com uma missão tão delicada em andamento. O policial, um homem branco na casa dos 40, com rosto severo e olhos estreitos, aproximou-se do carro. Seu distintivo dizia Policial Bradshaw. Ele olhou para Marcus com uma mistura de desprezo e suspeita, como se já tivesse decidido que Marcus era culpado de alguma coisa. Saia do veículo, senhor. Ele ordenou bruscamente. Marcus obedeceu, mantendo os movimentos lentos e comedidos para não provocar uma reação exagerada. Ficou parado ao lado do carro, com as mãos visíveis, enquanto o policial Bradshaw o examinava da cabeça aos pés. Você sabe por que eu te prendi? Perguntou Bradshaw, de braços cruzados, como se tentasse intimidar Marcus. Não, oficial, respondeu Marcus educadamente, embora sentisse a tensão aumentando dentro dele. Você estava dirigindo de forma suspeita. E nesta cidade, não corremos riscos levianamente. Mostre-me seus documentos. Marcus estendeu a carteira de motorista e o documento de registro do carro. O policial os examinou cuidadosamente e lançou um olhar penetrante para Marcus. Você está longe de casa, né? De onde você é? De Washington, D.C. Marcus respondeu calmamente. Washington, Hein? E o que você está fazendo aqui? Tem algo a esconder? Marcus sentiu a raiva aumentar, mas manteve a calma. Não podia se dar ao luxo de perder o controle. Estou aqui a negócios, policial. O oficial Bradshaw zombou, como se a resposta fosse um insulto à sua inteligência. Negócios, claro. Vamos ver. Vire-se e coloque as mãos no capô. Marcus obedeceu, permitindo que o revistassem. O policial estava claramente determinado a encontrar algo, qualquer coisa, que justificasse seu comportamento. Mas não encontrou nada ilegal. Nenhuma arma, nenhuma droga, nada que justificasse uma prisão. Bradshaw recuou, franzindo a testa, como se estivesse frustrado com a falta de provas contra Marcus. Mas não estava pronto para desistir. É este carro. É seu. Sim, oficial.
Os documentos estão em ordem. Pode conferir. Bradshaw hesitou por um longo tempo. Depois pegou o rádio e sussurrou algo que Marcus não conseguiu ouvir. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo crepitar do rádio. Marcus sentiu o coração bater mais rápido. Ele sabia aonde esse tipo de situação poderia levar. Após vários minutos de espera interminável, o rádio estalou com uma resposta. Bradshaw pareceu irritado. Olhou para Marcus uma última vez antes de jogar os papéis no capô. Você está com sorte, disse Bradshaw, recuando, visivelmente frustrado. Mas vou ter que verificar sua identidade com mais detalhes. Nunca se sabe com pessoas como você. Marcus sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si, um calor ardente que ameaçava explodir. Mas ele se lembrava de sua missão. Não podia se dar ao luxo de se envolver em um incidente. Não agora. Não aqui. Respirou fundo, controlando seu impulso. Oficial, aconselho a verificar minha identidade com cuidado, disse ele com uma voz calma, mas firme, cada palavra ponderada, cada sílaba carregada de uma autoridade que ele não precisava justificar. Bradshaw ergueu uma sobrancelha, o olhar cheio de desprezo. Cruzou os braços, com um sorriso desafiador no rosto. Ah, eu faço isso, não se preocupe, ele respondeu com arrogância misturada com ceticismo. Ele girou nos calcanhares e caminhou de volta para o veículo com uma lentidão deliberada, como se quisesse afirmar seu poder sobre a situação. Marcus o observava, aparentemente impassível, mas um alarme interno havia disparado. Ele conhecia esse tipo de homem, seguro de si por trás de um uniforme, rápido em abusar de sua autoridade quando achava que estava em vantagem. Bradshaw entrou no carro e digitou as informações de Marcus no computador de bordo. O silêncio se prolongou, interrompido apenas pelo zumbido baixo do motor e pelo clique das teclas. Então algo mudou. O policial franziu a testa, sua expressão mudando de tédio para surpresa e, em seguida, para pânico reprimido. Seus olhos se arregalaram ao ver o resultado na tela. Marcus Johnson. Agente da Agência Central de Inteligência. Nível de segurança. Ultra secreto. Um suor frio escorreu por sua têmpora. Ele engoliu em seco, sua arrogância desmoronando como um castelo de cartas. Olhou furtivamente para Marcus, ainda parado na calçada, parecendo tão calmo como sempre. Calmo demais. Bradshaw sentiu o estômago se contrair. Hesitou por um instante, depois abriu a porta lentamente e saiu do veículo, com as mãos tremendo levemente. Sua confiança havia desaparecido, substituída por um nervosismo palpável. Agente Johnson, Eu não sabia, ele gaguejou, com a voz hesitante, evitando encará-la. Marcus olhou para ele com uma mistura de calma e gravidade. Não precisou levantar a voz para transmitir a situação. Seu olhar, por si só, foi suficiente para fazer com que suas palavras carregassem o peso do seu significado. Agora você sabe, disse ele com voz contida. Posso voltar para a estrada, policial? Bradshaw sentiu rapidamente, como uma criança pega em flagrante, sua arrogância varrida pela realidade. Sim, claro. Eu peço desculpas pelo inconveniente, gaguejou ele, com a voz incerta e a antiga confiança abalada. Marcus o observou por mais um instante, avaliando o homem à sua frente. Não via mais o policial presunçoso e desdenhoso de alguns minutos antes, mas um homem desestabilizado, tomado pela vergonha e pelo medo. Uma parte dele queria sentir satisfação, mas sabia que essas pequenas vitórias eram inúteis no grande esquema das coisas. Ele apenas assentiu, virou-se e voltou para o carro. Abriu a porta, mas antes de se sentar ao volante, virou-se lentamente para Bradshaw, com o olhar penetrante fixo no policial com uma intensidade gélida. Policial Bradshaw, um conselho, disse ele, com a voz calma, mas implacável. Da próxima vez, não julgue o livro pela capa. Isso pode lhe poupar muitos problemas. Bradshaw olhou para baixo, incapaz de encará-la. Assentiu mecanicamente, incapaz de pronunciar uma palavra. Marcus entrou no veículo e partiu. Enquanto se afastava, olhou uma última vez pelo retrovisor. Bradshaw ainda estava paralisado, com o rosto tenso e a postura rígida. Sabia que acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. Mas para Marcus, era apenas mais um dia em um mundo onde o preconceito e a arrogância eram frequentemente a norma.
Ele aprenderá há muito tempo que combater essas atitudes era uma batalha contínua, uma guerra silenciosa cujo resultado permanecia incerto. Ele respirou fundo, concentrando-se novamente no que era essencial. Ele tinha uma missão. Um objetivo muito maior do que esses pequenos confrontos diários. Sem olhar para trás, ele acelerou, deixando a humilhação de Bradshaw para trás e voltando para apostas muito maiores.